Ser digno é perceber a sua indignidade. Ser digno é perceber a sua indignidade. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está ouvindo esse áudio. Você pode estar ouvindo até de madrugada, mas eu espero que ele possa abençoar o seu dia. E estamos aqui uma vez mais para fazermos um breve estudo. Por que estamos fazendo esse estudo? Nós estamos lendo os evangelhos, um capítulo por dia. Esse é o desafio para mim e para você. Ler um capítulo dos evangelhos por dia. Já lemos Mateus, já lemos Marcos, agora estamos lendo o terceiro evangelho sinótico, o evangelho de Lucas. E para nos ajudar nisso, fazemos um breve estudo, colocamos na página do YouTube da Lagoinha Castelo. Entra lá, dá uma curtida, compartilha com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você ama, para que elas possam ser abençoadas. Faça isso, coloca nas suas listas de distribuição. Sempre fazemos esse estudo. Ajuda a mim, que tenho que estudar e aprender. Ajuda você que tem mais informação sobre o texto bíblico. Compre a Bíblia 365, eu tenho falado isso recorrentemente. Compre para que você possa desenvolver uma leitura regular das Escrituras. Hoje nós vamos ler o texto que está em Lucas 7, entre os versículos 36 e 50. Ser digno é perceber a nossa indignidade. Convidado por um fariseu para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia que nele está tocando, quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Ser digno é perceber a sua indignidade. O texto de Lucas 7 tem 2 momentos muito interessantes a respeito disso. Tanto esse texto que nós lemos agora, do versículo 36 até o versículo 50, quanto o texto dos versículos 1 até o versículo 10, onde Jesus cura o criado de um centurião. Tendo terminado de dizer tudo isso, versículo 1 diz assim: ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião doente e quase à morte, a quem o Senhor estimava muito. Então, nos 2 casos, o centurião diz a Jesus que ele é um homem que sabe o que é ter autoridade e que a palavra de Jesus por si só já seria suficiente. Ele sabia que Jesus era um homem de autoridade. Ele reconhece a sua indignidade, falando com Jesus que não precisa ir na casa dele. Jesus, você não precisa ir à minha casa.
você tá um homem muito ocupado, você não precisa ir à minha casa. Basta você falar e o meu servo vai ser curado. Se você ler o versículo 6, diz assim: Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou os amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Não mereço receber-te debaixo do meu teto. Essa é a postura dele. E a postura da mulher pecadora que chega aos pés de Jesus, e a postura dela é ativa. Se nós verificarmos os versículos 37 e 38, há 8 menções de ações dela. Ela soube onde Jesus estava, ela trouxe um jarro de unguento, ela se colocou atrás dos pés de Jesus, ela chorou e ela molhou os pés de Jesus, ela enxugou os pés de Jesus com os cabelos, ela o beijou os pés de Jesus e ela ungiu os pés de Jesus. A postura dela é ativa, é uma postura de humilhação, de quem ativamente se humilha, assim como a postura do centurião, que fala: olha, eu não sou digno de te receber debaixo do meu teto. E o que é interessante desse texto é que essa mulher, quando Jesus começa a fazer isso, o fariseu começa a pensar consigo mesmo: se esse homem soubesse quem essa mulher é, pecadora, o texto repete isso, falando que ela é pecadora, ele não deixaria que essa mulher o tocasse. E Jesus, sabendo do que passa no coração dele, pergunta a ele, conta para ele uma pequena fábula, dizendo para ele o seguinte: olha, um credor tinha um credor tinha 2 devedores. E esses 2 devedores, um devia muito e outro devia pouco. Ele perdoou os 2, porque os 2 não tinham condição de pagar. Quem você acredita que está mais grato? Ele disse: aquele a quem a dívida maior foi perdoada. E Jesus disse: você julgou bem, você julgou muito bem. Aquele que sabe que deve muito, esse sabe o valor do perdão. Nesse texto, para a mulher pecadora, Jesus não diz uma palavra de julgamento sequer. Mas para o seguidor da Torá, para o seguidor da lei de Moisés, Jesus o repreende. Mais do que isso, Jesus diz para ele: eu entrei na sua casa e você não me honrou em nada. Essa mulher me honra de forma ativa. Já você me chama na sua casa e não me honra. Você me chama na sua casa e não faz absolutamente nada por mim. Na verdade, você fica observando o contexto e julgando a outros. Alguém que reconhece que é pecador, que se humilha. Alguém que reconhece que ser digno é reconhecer a sua indignidade. E por outro lado, alguém que acredita que a sua religião, seguir a Torá, é que vai levá-lo até a Deus. Pode não ser a Torá, pode ser qualquer sistema religioso. Pode ser a própria Bíblia. Nós podemos olhar para a Escritura e achar que, ao fazê-lo, Deus tem alguma obrigação conosco e há mérito em nós, porque nós estamos fazendo aquilo que é certo. É tão curioso que, quando nós vemos a parábola do filho pródigo, o pecador, o irmão mais novo, volta, pede perdão ao seu pai, reconhece que fez errado e ele entra na festa. O seguidor das regras não entra na festa. Não é irônico isso? O seguidor das regras, que seguiu as regras a vida toda, fica de fora da festa. Isso é uma nítida expressão de quem vai entrar na festa do seu Senhor, de quem vai entrar no gozo do seu Senhor, de quem vai entrar na alegria do seu Senhor. Entra na festa aquele que reconhece a sua indignidade. Entra na festa aquele que sabe que é nada diante dele. Entra na festa aquele que reconhece que é moralmente falido. Fica de fora da festa aquele que acredita que, porque cumpre as regras, de alguma forma é digno de receber a bênção de Deus. Aquele que acredita que, porque é um bom religioso, e quando eu falo um bom religioso, pode ser de qualquer religião,
Nós podemos e nós temos, acredite em mim, no nosso meio evangélico, muitos religiosos. Muitas pessoas que fazem uma série de obrigações para atender o coração de Jesus, esperando serem reconhecidos como pessoas dignas. Essas pessoas ficam fora da festa. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a perceber a nossa indignidade, para que Ele possa nos dignificar e abrir a porta da festa, para que nós possamos entrar no descanso do nosso Senhor. Deus os abençoe.